Olá, continuando a leitura do Arte da Fermentação do Sandor Katz, da parte em que ele fala sobre o kefir de água, ele traz que o kefir de água é chamado de tibicos na cultura mexicana. De acordo com alguns relatos, os tibicos são derivados de frutos de cactos do gênero Opuntia. O etnobotânico William Litzinger relata que constatou-se que os tibicos, em geral, se desenvolvem naturalmente sobre a epiderme dos frutos maduros do cacto e no resíduo deixado no recipiente de fermentação, logo depois que a parcela principal de um lote de vinho, ou colonche, é removida. Tentei cultivar os tibicos dessa maneira, mas sem sucesso. No entanto, eu não estava trabalhando com frutas colhidas na hora. Então, não posso negligenciar essa informação de uma fonte que eu geralmente considero completa e confiável. Pode também ser que só os frutos de uma variedade específica de opuntia produzam essas massas ou que seja necessário manter alguma outra condição específica. Então, ele traz a informação aqui da possível origem do kefir de água e que na cultura mexicana ele é chamado de tibico. Na América do Norte eu acho que ele é conhecido como tibico. Esse nome tibico também pode ter uma relação com a questão do Tibete, da região ali do Tibete, próximo ao Everest, que há relatos que algumas tribos, alguns monges tibetanos já cultivavam uma cultura muito parecida. Não se sabe se esses monges conseguiram fazer uma adaptação ou se também tiveram contato aí com esse gênero de cacto ou com alguma planta desse gênero Opuntia que possa ter formado o kefir de água. Embora o Sandor relata aqui que ele tentou obter esses grãos a partir dessa planta e não conseguiu. Ainda não há relatos de pessoas que conseguiram formar o grão de kefir a partir de planta ou mesmo fazer a mudança do kefir de leite para o kefir de água. Então, essas são algumas lendas ou algumas informações que estão ainda em abertas, que não há comprovação sobre o kefir e não consegue se reproduzir isso, mas aqui é a possível origem. Em 1899, ou seja, mais de um século atrás, esse Journal of the Royal Microscopical Society publicou um artigo sobre a cultura chamado de grãos de Tibi, no qual M.L. Lutz a descreve como massas esféricas transparentes que assemelham a grãos de arroz cozidos. Seu tamanho varia de uma ervilha até a cabeça de um alfinete. Eles fermentam água com açúcar e produzem uma bebida leve e agradável. A análise microbiológica mostra que os grãos de Tibi são compostos de bacilos e leveduras. A fermentação só ocorre pela cooperação de dois micro-organismos, que sozinhos são insuficientes para promovê-la. Então, é um relato do século passado, bem do começo dos estudos dos micro-organismos em microscópios, e observaram a aparência do grão de kefir, que eram esféricas. Aqui ele fala que o tamanho varia de uma ervilha até a cabeça de um alfinete, ou seja, era uma cultura com grãos bem pequenos, provavelmente pela questão dos açúcares na época. Se a gente pensar em 1899, estávamos no meio da Revolução Industrial. Então, açúcar refinado ou um açúcar de boa qualidade ou uma quantidade de açúcar era difícil. Então, a gente retorna no cultivo do kefir ou dessas culturas em uma época anti-industrialização, anti-revolução industrial. Como que eles obtinham açúcar? Provavelmente era um açúcar extraído, um açúcar feito de uma maneira artesanal, caseira. Então, isso pode ter influenciado muito na forma de cultivo e no tamanho do kefir naquela época. E lógico, a origem dessa cultura não se sabe, mas foi aí um relato do século passado em um artigo científico produzido na época. Lutz e provavelmente outros antes dele devem ter levado os grãos de Tibi para casa, alimentados, e assim se propagaram.
As trocas, imigrações e adaptações podem tornar as suas origens extremamente obscuras. O livro Life of East, de 1978, descreve o Consortium de Tibes como tendo origens suíças. Então, esse livro fala que a origem pode ter sido suíça. A gente pode acreditar que, de alguma maneira, esses grãos chegaram na Suíça. Isso já é 1978, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, pode ter, de alguma forma, chego na Suíça e o pessoal de lá começou a cultivar. Ele traz que essa revista Life of East traz que essa bebida suíça é um líquido azedo, ligeiramente alcoólico, gaseificado e produzido pela fermentação de uma solução de 15% de açúcar de cana, a qual figos secos, uva passas e um pouco de suco de limão são adicionados. Então, nessa parte aqui, essa revista fala de como era cultivado, e 15% de açúcar de cana é muita coisa. E uma coisa que me vem à cabeça é de onde eles conseguiam esse açúcar de cana, pois na Suíça o clima não é adequado para o plantio de cana. Tanto que, se eu não me engano, França, países de clima frio, Europa como um todo, boa parte do açúcar de lá é de beterraba sacarina, se eu não me engano. Então, assim, eu não sei de onde surgiu esse açúcar. E eles faziam adição aí de figos, de uvas passas, até mesmo de limão no meio, para poder enriquecer esse meio, e visto que também o clima da Suíça não é um clima tropical, é um clima frio, principalmente no inverno. Lá o inverno é bem rigoroso, e dependendo da região da Suíça você tem os Alpes, você tem regiões congeladas. Então isso tudo pode impactar e influenciar em como era o kefir lá na época e como foi descrito aqui. Mas a descrição da bebida, eu concordo que é um líquido azedo, ligeiramente alcoólico e gaseificado. A inoculação é feita adicionando vários grãos de Tibes. Trata-se de uma cultura de leveduras e bactérias encapsuladas que vivem em simbiose. Então, esse encapsuladas é no formato de grão, nessa matriz, que hoje a gente sabe que é uma matriz de polissacarídeos ou de exopolissacarídeos. Ele continua aqui que a ação combinada desses dois organismos produz ácido lático, álcool e CO2. Os grãos de Tibes se multiplicam durante a fermentação e podem ser transferidos ao próximo lote. Então, era como era produzido. Você fermenta, couve os grãos, separa os grãos, normalmente eles ficam no fundo. Alguns podem até boiar, mas é fácil de separar por ser grãos macroscópicos, e produz o próximo lote. Levei um bom tempo para descobrir que o tibicus é o mesmo que o kefir de água. Esse é uma frase que o Sandor Katz escreve. Existem outras culturas similares, como o Ginger Beer Root, Ginger Beer Plant, GBP, utilizada na Inglaterra, que foi o tema de uma investigação científica de um relatório de 1892. Ou seja, mais de um século passado também, publicado na Physiological Transactions of Royal Society of London. O autor, esse Marshall Ward, descreve a microbiologia da ginger beer plant e confessa ignorar suas origens. O professor Bailey Balfour afirma que a ginger beer plant foi introduzida na Grã-Bretanha por soldados vindo da Crimeia. Crimeia é uma região da Ucrânia, já divisa fronteira com a Rússia e bem próxima ali da região da Eurásia, divisa entre a Europa e a Ásia. Então, os grãos podem ter saído do Tibete, da região do Everest, do Cáucaso, e chegado nessa região da Crimeia e depois chegado à Grã-Bretanha. Isso lá em 1855, aqui que ele fala. Mas até onde pude descobrir, isso não passa de uma conjectura e não deve ser entendido como um fato histórico. O Dr. Ronsomme me informou em uma carta da data de abril de 1891 que algumas pessoas dizem que foi trazida da Itália. Então você começa a ter muitas informações, culturas que não eram propriamente de kefir de água, mas parecidas no meio da história do kefir de água, e isso tudo traz uma
incerteza para a gente, ou uma confusão, ou informações desencontradas com relação à origem do kefir de água. Mas também não consegui provar esse relato. Na verdade, suas origens estão envoltas em mistério. Eu passei um tempo achando que a Ginger Beer planta também se referia a tibicos, e que ambos os termos eram o mesmo que o kefir de água. Então, meu amigo Jay Bost, um etnobotânico bastante interessado na fermentação e que recentemente ganhou alguns tibicos de um amigo mexicano, me indicou o site iemos.com, que vende culturas, tanto de tibico quanto de Ginger Beer plant. Eu escrevi para eles para me informar sobre a distinção das duas culturas. Notamos muitas diferenças, explicou Nathan e Emily Pujol, o casal que propaga essas culturas e administra o site. As duas reagem de maneira muito diferente à mesma receita, usando testes de controle, etc. As duas também têm uma aparência bastante diferente. A Ginger Beer plant é mais arredondada, turva e muito menor, enquanto os tibicos são mais irregulares, transparentes e um pouco maiores. Mas também notamos no caso dos ocasionais grãos atípicos. Os tibicos sempre serão excepcionalmente grandes e triangulares, ao passo que a Ginger Beer plant tem um formato de torpedo quase espiral. Nunca vimos tibicos com o formato de Ginger Beer plant ou vice-versa. Esse formato nos parece bastante específico à cultura. Então ele traz aqui uma comparação entre essa cultura de Ginger Beer plant e do kefir de água, afirmando que é diferente. De fato, quando Nathan e Emily me enviaram as amostras das esculturas, foi fácil ver que elas são bastante distintas visualmente. Agora eu sei que os primeiros grãos de kefir de água que ganhei, na verdade, eram Ginger Beer plant. E foi só depois, quando eles morreram por falta de cuidados, que eu obtive os tibicos. No entanto, sem ter a chance de vê-los lado a lado, não notei a diferença. Em termos funcionais, a maior diferença entre as duas culturas é que os tibicos fermentam mais rápido que a Ginger Beer plant e precisam ser alimentados com mais frequência. Também há relatos de comunidades simbióticas de bactérias e leveduras similares no Sudão. Hamid Didar, um autor do The Indigenous Fermented Food of the Sudan, descreve uma bebida de mel chamada duma, fermentada a partir de grãos conhecidos como o ialduma. Os grãos são visíveis a olho nu, achatados e regulares, com diâmetro variando de 2 a 6 milímetros, descreve Didar. Eles consistem de leveduras e bactérias, que se desenvolvem em uma configuração elaborada. Examinados com o microscópio, as leveduras são invariavelmente cercadas por emaranhados de bastonete bacteriano corpulento que formam cadeias e produzem uma espécie de lodo. As longas cadeias de bactérias encapsuladas em um lodo espesso envolviam cada uma das células de levedura e pareciam manter unido o agregado de levedura. Então ele fala dessa outra cultura lá do Sudão. Ele descreve aqui como ela era. A gente pode imaginar como se fosse uma massa, ou talvez poderia ser um kefir, mas como se fosse uma massa ou grãos bem pequenos. E também o cultivo era feito em mel. Então, nesse caso, poderia até ser o kefir de água, mas uma cultura já com um aspecto diferente, dado o cultivo no mel. O duma é produzido por diferentes famílias em esquema de produção caseira. Didar escreve: a linhagem de grãos de cada família foi passada de uma geração a outra, como um segredo que não deve ser revelado a estranhos. Cada família afirma que seus grãos produzem um duma melhor do que o das outras famílias. Muitos produtores dizem que os grãos de duma são provenientes dos grãos anteriores, enquanto que outros produtores descrevem maneiras nas quais os grãos podem ser cultivados a partir de fontes naturais, normalmente raízes de palmeira de cibe. Ele traz aqui a espécie em água com mel. Se você tiver acesso a palmeiras de cibe ou cactos de opuntia, pode descobrir como obter os grãos a partir deles. Essa frase é uma frase muito aberta, porque assim, não se tem relatos de pessoas que conseguiram, não se sabe, parte de uma suposição ou de uma informação que a gente não sabe ao certo de onde ela vem.
Talvez em alguma fermentação selvagem você encontre um precipitado em que eles cresça e fermente. Como podemos presumir, que os desenvolvedores pioneiros de todas as culturas fizeram no passado pré-histórico. Caso contrário, você terá que obter o kefir de água ou a ginger beer plant ou os tibicos, mas não o Cibe até onde eu sei, de produtores comerciais ou de pessoas que já o utilizem. Ele fala aqui para consultar uma seção de informações e referências. Esses grãos proliferam rapidamente quando utilizados com frequência e todos aqueles que trabalham com eles produzem mais grãos do que conseguem usar. Algumas dessas pessoas estão mais dispostas a doar seus grãos de kefir de água e de muitas outras culturas. Quando você encontrar colegas fermentadores que fornecem as culturas desejadas, não deixem de trocar informações e ajudar uns aos outros. A internet pode ser uma excelente maneira de conhecer outros interessados com o site de troca e muitas oportunidades de postar mensagem para grupos de pessoas com interesses similares. Use a busca por grãos de kefir de água e de outras culturas como uma oportunidade de conhecer pessoas e criar uma comunidade. As bactérias e as leveduras são os principais agentes de fermentação, mas seu crescimento e disseminação são resultados de ações e interações humanas. Seja criativo e persistente nas suas iniciativas de resgate cultural. Então ele fecha aqui o texto falando para criar grupos, para poder trocar informações. O foco aqui seria a questão de trocar informações sobre essas culturas, resgatando aí a questão ancestral de povos antigos que faziam essas fermentações, que tem uma característica de serem artesanais, serem caseiras, de seguirem uma tradição. E assim ele fecha o tópico kefir de água. O próximo tópico do livro é soro como starter, e aqui já se refere ao kefir de leite. No momento eu não farei leitura sobre kefir de leite, eu pretendo talvez fazer leitura sobre kombucha nos próximos vídeos, mas aqui termina a parte sobre o kefir de água do livro Arte da Fermentação, escrito pelo autor Sandor Katz.